Glória a Deus, igreja. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé rapidão. Glória a Deus. Gostaria que você tirasse um minuto. Vou dar um minuto para você, como igreja. Um minuto para você fazer uma oração simples. Uma oração para que Deus esclareça, para que Deus abra a sua mente, abra o seu coração para receber algo que Ele vai trazer sobre a minha vida, para a sua vida nessa noite. Amém? Você pode curvar sua cabeça e fazer a sua oração. De olhos fechados, amém? Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. 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 Espírito da revelação, nós te evocamos agora nesta noite. Nós te evocamos agora, Espírito da revelação. Espírito que traz entendimento. Espírito que traz o conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Nós te evocamos nessa noite. Você pode levantar sua mão. Você pode dar um grito mais alto que você puder nessa noite. Você pode fazer melhor. Você pode dar um grito bem alto nessa noite. Glória a Deus. Se tinha demônio, ele já foi embora. Glória a Deus. Você pode se sentar nessa noite. Amém? Sabe, queridos? Sabe que Deus, Ele está querendo de nós, nesses últimos dias, uma porção de loucura. Amém? Deus, nesses dias, Ele está esperando de mim e de você uma porção de loucura. Sabe por quê? Porque o mundo está muito normal. A igreja está muito normal. Está faltando os loucos. Sabe? Está faltando os caras que são pirados da cabeça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29. Amém? Todo mundo já achou? Glória a Deus. Primeiramente, antes de nós lermos esse versículo, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Nesses dias, Deus, Ele está preparando uma igreja, Ele está preparando um povo. Ele está preparando pessoas que entendem, que se comuniquem e que fluam de acordo com os céus está sinalizando. Glória a Deus. Deus, Ele está sinalizando algo para a sua igreja nesses dias. E nós temos que entender que o jeito que Deus Ele trabalha, o jeito que Deus se move, há tempos. E para nós entendermos, nós temos que entrar nesse tempo. E o Deus, Ele me falou de 2 tempos. Ele me falou primeiro de um tempo, chamado um tempo que nós trabalhamos com a espada. E o outro tempo que nós trabalhamos com um martelo. Amém?
Isso está na Bíblia, irmão. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29, ele fala: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Sabe, querido, há um tempo na minha vida e há um tempo na sua vida que nós temos que usar as ferramentas que Deus ele tem disponibilizado para mim e para você. A palavra de Deus diz que nós somos uma obra em construção. E toda construção, ela sempre vai exigir de mim e de você ferramentas. Não temos como nós entrar no campo de Deus, no campo da obra, sem estar com essas ferramentas. Glória a Deus, você está entendendo? Nós somos uma obra em construção. E para nós executarmos essa obra, nós temos que ter ferramentas. E essas ferramentas, todas elas estão nas Escrituras. Para você entender com mais clareza, quando nós estamos construindo uma casa, há vários processos. Há o processo da fundação, há o processo de levantar as paredes, há o processo de cobrir aquilo que nós começamos a fazer. Mas para nós executarmos todos esses processos, nós precisamos de tempo. Repita comigo, tempo. Mais forte, tempo. Amém. Então nós temos que entender o tempo de executar as coisas na obra. No primeiro ponto, para nós começarmos a iniciar uma obra, nós temos que cavar. Nós temos que cavar. Para você começar a obra em Deus, primeiro, a primeira posição que você vai ficar não é de pé, é ajoelhado. A obra de Deus, ela não se começa em pé. A obra de Deus, ela se começa ajoelhado. Sabe, queridos, muitos de nós queremos ser a obra de Deus, queremos fazer a obra de Deus, mas nós já queremos estar nos lugares altos. Nós já queremos estar em lugares de destaque. E a obra de Deus, ela nunca vai começar dessa maneira. E a obra de Deus, ela nunca, se você for ver a vida de Jesus, primeiro Jesus, para ser glorificado, primeiro ele teve que ser massacrado. Primeiro Deus teve que pagar preço. Primeiro Jesus teve que pagar o preço. Eu ainda não encontrei um homem na Bíblia que orasse mais do que Jesus. Eu ainda não encontrei na Bíblia um homem que orasse mais do que ele. Todo evento que acontecia, Jesus saía do evento e ia orar. Ou antes do evento, Jesus ia orar. Sabe? O próprio Jesus nos ensinando que para começar a obra, antes de Jesus sair para pregar, para falar acerca dele mesmo, ele ia para um lugar de oração. Jesus ia para um lugar, e nós entendemos que o lugar de oração é o lugar da humilhação, é o lugar de proclamação, o lugar de clamor. O que é que a Bíblia fala? Clamar-te-ei e responder-te-ei. Primeiro, nós temos que clamar ao Senhor. Segundo, Ele vai nos responder. Terceiro, Ele vai nos ouvir. Quarto, Ele vai nos dar estratégia daquilo que nós clamamos para Ele. Clamar-te-ei, responder-te-ei e te revelarei coisas ocultas. Sabe, querido, para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, para nós entendermos e sermos inseridos nesse tempo que nós estamos vivendo, primeiro, nós temos que entrar nesse lugar de oração, porque esse lugar de oração, um lugar de clamor a Deus, é um lugar onde Deus vai responder para nós e vai nos revelar algo que nós não sabemos. Amém, Gardenha? Deus, ele vai revelar para nós algo que nós não sabemos, através do nosso clamor. E aquilo que nós não sabemos ainda está oculto. A palavra de Deus diz, lá em João, que quando João Batista estava pregando sobre o arrependimento,
Há um versículo que ele se encontra com Jesus. Ele olha Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que vem tirar o pecado do homem. Aí mais na frente, ele olha, eles estão, antes de Jesus ser batizado, ele olha para João Batista olha para Jesus e diz que Deus tinha chamado ele para batizá-lo. Só que ele não conhecia Jesus, ele falava de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele falava sobre o Messias, só que ele não conhecia o Messias. Se vocês forem ver lá no capítulo 13, ele vai dizer isso. E Deus chamou ele para batizar, e o sinal que ele deu foi esse. Aquele que você vê, uma pomba descer sobre a sua cabeça, esse é o meu filho. E João, ele se lembra da palavra que Deus tinha liberado para ele. E batiza. Depois que ele batiza Jesus, ele começa a conhecer Jesus. Ele começa agora a conhecer a pessoa ao qual ele estava falando. Amém? A pessoa ao qual um dia ele estava liberando uma palavra. Ele começa agora a conhecer Jesus. É por isso que nós temos que identificar o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que identificar o tempo que nós estamos vivendo. Eu falei de duas ferramentas. Qual foi a primeira? Alguém ainda se lembra? Espada. E a segunda? Martelo. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, que a palavra de Deus, ela é eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada. Sabe, querido? Essa palavra de Deus, ela vai vir para mim e para você, que é uma ferramenta para mim e para você. A palavra de Deus, ela serve como uma ferramenta para mim e para você, para nós inserirmos e trabalharmos dentro dessa obra ao qual Ele nos chamou, porque você também é participante dessa obra. Deus, Ele já fez a parte dele, Jesus, Ele já fez a parte dele, e Ele deixou a palavra como ferramenta para nós darmos prosseguimento nessa obra. E Ele diz que essa palavra é como uma espada. E Ele fala mais embaixo, para que essa espada ela serve? A espada ela vai servir para dividir. Diga comigo, dividir. Dividir o quê? Aquilo que é espírito e aquilo que é carne. Aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. O primeiro passo na minha vida e na sua vida para começarmos a construir algo em Deus, primeiro, nós temos que usar essa espada. Nós temos que usar a espada que Deus nos deu para discernir o que é espiritual e o que é carnal. Sabe, quando você começa a construir algo na sua vida, eu digo pessoalmente, primeiro, você vai analisar o que você vai precisar. Você vai analisar primeiro o que é bom e o que é ruim. Não é assim que começa? Quando você vai fazer alguma coisa, você vai ver primeiro onde é bom, onde é ruim. Assim mesmo são as coisas de Deus. Ele traz essa palavra como uma espada para primeiro ser dividido. Para retirar de nós aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Amém? Então, nesse tempo, ele vai mostrar para mim e para você, através dessa espada, qual o meu nível de espiritualidade, meu nível de carnalidade, segundo as Escrituras. Segundo a palavra. Eu nunca posso medir o meu nível de espiritualidade ou o meu nível de carnalidade segundo a mim. Eu tenho que medir esse nível segundo as Escrituras. Segundo essa ferramenta que o próprio Deus ele me deu. Glória a Deus. Ele me deu essa ferramenta para mim, primeiro, começar a discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Esse é o primeiro tempo. O primeiro tempo que nós temos que entender na nossa vida é o tempo do discernimento. É o tempo do discernimento. Segundo, depois que você já passou por esse processo de saber ou de identificar aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, agora nós entramos no segundo tempo. O tempo do martelo. Sabe, querido? O martelo,
Em outras versões ele fala uma marreta. Eu gosto mais dessa versão, que é uma marreta. Ele não fala nem martelo. Primeiro, ele traz a espada, começa a dividir, aí ele traz uma marreta. Sabe? Deus, ele vai trazer algumas coisas, algumas verdades que você não sabia acerca da sua vida, ele vai trazer, ele vai expor para você, através da palavra, aquilo que é bom e aquilo que é ruim em você. Aí ele vai chamar você para usar esse outro instrumento, chamado martelo, ou a marreta de Jeová. Ele vai usar, você vai usar essa marreta, agora, com aquilo que você identificou, que era de ruim, e você vai começar agora a quebrar. Você agora vai começar a destruir aquilo que Deus identificou para você na palavra, o que era bom e o que era ruim. Irmãos, quando a palavra vem sobre a nossa vida, isso é notório, isso é um fato. Quando a palavra começa a entrar nas nossas vidas, nós começamos a ver os nossos erros, nós começamos a ver os nossos defeitos, nós começamos a ver onde nós estamos errando. Só que Deus, ele não quer apenas mostrar para mim e para você onde está o seu erro. O que Deus quer fazer é mostrar para mim e para você onde está o seu erro, e com mais, que você quebre esses erros, que você despedace esses erros, que você não vai despedaçar esses erros com a palavra, com a espada, quer dizer, você vai despedaçar esses erros com o martelo. As fortalezas que você criou dentro de você, as mazelas que você criou dentro de você, vai ser preciso ser quebrada. Vai ser preciso ser esmiuçado. Só aí sim vai começar a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Quando essa palavra vier e nós nos submetermos a essa palavra, não é só eu ter a palavra, mas eu submeter a palavra. Porque essa palavra, ela só vai começar a cortar, ela só vai começar a dar algum efeito na minha vida quando eu me submeter a essa palavra. Sabe? E é por isso que eu comecei a ministração falando que nesses dias Deus, ele está esperando a movimentação dos loucos. Sabe? Deus está esperando uma movimentação de pessoas que são loucas. Pessoas que sabem que estão errando e elas não ficam no erro. Pessoas que sabem que estão com defeito na sua vida, sabem que a sua vida está indo de mal a pior. Ele está esperando uma manifestação dessas pessoas com loucura. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. E o perecer, ele vem pela falta do conhecimento. A palavra mesmo está dizendo que o meu povo, ele perece por falta do conhecimento. E o conhecimento da palavra, não é de outra coisa. Nós perecemos porque faltou conhecimento em nós. Agora, o conhecimento chegou. Glória a Deus. Levante a sua mão, o conhecimento chegou na sua vida. A espada de Deus está sobre a sua vida. O martelo de Deus está sobre a sua vida. Agora entenda. Deus, ele colocou as ferramentas na sua mão. Ensinou da forma correta para você usar. Agora ele está esperando uma resposta de você. Agora Deus está esperando uma resposta de você. Agora Deus está esperando um passo de você. Ele disse, olha, já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Agora falta só você se manifestar. Mas não é na carne, é manifestar no Espírito. Aquilo que nós aprendemos com a palavra, nós temos que manifestar. Aquilo que Deus, ele nos colocou, nos trouxe, nos revelou no lugar de oração, nós temos que manifestar isso. Porque senão nós iremos morrer. O conhecimento, ele mata. Você sabia disso? Ele mata. É por isso que Deus, ele trouxe, ele revelou sobre essas ferramentas para mim e para você. Ele está trazendo isso para mim e para você, para que você se lembre que você tem ferramentas essenciais na sua vida para começar uma obra. Você não precisa ir lá fora
Procurar as ferramentas, porque as ferramentas estão dentro. Não dentro da Bíblia, está dentro de você. As ferramentas que você precisa para começar a construção. A construção não no templo, mas em você. Está dentro de você. A espada de Deus. O rei Josias, a espada que é a palavra de Deus, ela passou muito tempo perdida. E o que é mais interessante é que essa palavra, ela passou muito tempo perdida. Aonde? Fora da casa? Não. A palavra passou perdida dentro. Ou seja, o que o povo precisava não estava lá fora, estava dentro. O que nós precisamos não está lá fora, está dentro. Dentro da onde? Dentro da igreja? Não. Dentro de você. O que eu e você precisamos nesses dias é entender a movimentação dos céus. Assim como está sendo ministrado todos os dias, a codificação do coração. Só quem entende o que Deus está falando é um coração codificado. Só quem vai entender aquilo que Deus está falando é um coração codificado. E um coração codificado é um coração que se submete a uma palavra. Um coração codificado é um coração que guarda as palavras de Deus e as pratica. Um coração codificado é um coração que não é envolvido e não é levado por qualquer coisa. Um coração codificado, ele sabe o peso da responsabilidade que ele carrega. Nós temos que entender o peso e a responsabilidade que nós carregamos nesses dias. Sabe? Mas isso não é o que eu vou pregar. Glória a Deus. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Foi o que Deus ministrou comigo no louvor. Tempos. Estações. Deus, ele fala muito sobre isso, irmão. Tempo e estações. Nós temos que se ligar nos tempos e nas estações de Deus. De Deus, não do mundo. De Deus. Glória a Deus. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em 2 Coríntios. Não, rapidão em Hebreus. Hebreus 12, 11, quer dizer. Glória a Deus. O que eu vim falar nessa noite é a respeito de fé e graça. Amém? Eu vim só te alertar sobre o tempo. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, para a igreja, é sobre fé e sobre a graça de Deus. Aleluia. Só quem tem fé, levante a mão nesse lugar. Quem tem fé, a fé que é capaz de mover montanhas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que os dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vem falando sobre vários homens na Bíblia. Ela vem falando sobre a vida de Abraão, ela vem falando sobre a vida de Enoque, ela vem falando sobre a vida de Jacó. Homens que andavam, homens que carregavam uma fé, homens que executavam aquilo que Deus chamou eles para fazer, mas tudo isso debaixo da fé. Sabe? Aquilo que nós temos o que fazer para Deus, se não for pela fé, irmãos, se não for por essa fé, nada do que Deus pediu para mim fazer, eu vou conseguir fazer. Se não for pela fé, esses homens aqui, eles não tinham executado coisas tão grandes que hoje, para nós, que temos o Espírito, porque esses homens, eles não tinham o Espírito dentro deles. O Espírito ainda não tinha descido. Eles se movimentavam através da fé. Pela fé, Abraão saiu de um lugar e foi para um lugar que ele nem sabia qual era. Pela fé, esses homens fizeram coisas que Deus tinha prometido para eles, eles nem tiveram prazer de vê-las. Uma das coisas que aconteceu através da fé é eu e você estar sentado nessa cadeira hoje. A fé de Abraão. Porque a promessa de Abraão era que ele se tornasse tão numeroso como os grãos de areia da praia, como as estrelas do céu. Você é a promessa a qual Abraão ele não pôde ver. Aleluia. Nós somos a promessa a qual Abraão ele não pôde ver. Você é a promessa de homens que através da fé, irmãos. Foi através da fé que esses homens fizeram coisas grandiosas, sem ter o Espírito. Eles executaram o plano de Deus, mesmo falhando, mesmo errando. Mas o que sustentava aqueles homens não era o tanto de coisas que eles faziam. O que sustentava aqueles homens era o tanto de fé que eles tinham no seu coração. O que vai medir o que você vai fazer para Deus não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua sabedoria, mas é a quantidade de fé que tem no seu coração. É a quantidade de fé, porque foi o próprio Deus que depositou essa fé em você. Que ele disse que ele deu uma porção de fé para cada um de nós. Cada um de nós carregamos uma porcentagem de fé. Mas quando nós começamos a exercer essa fé ela vai aumentando dentro de mim e de você. Essa fé ela vai nos capacitando a fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer.
Ele fala no versículo 6 desse livro que nós lemos, no capítulo 11, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, muitas das vezes quando nós nos perguntamos, quando nós estamos em casa, algumas situações, nós estamos em casa e nós começamos a perguntar para Deus, começamos a nos questionar que nós não estamos agradando Ele, e começamos a pedir perdão para Deus. Deus, nos perdoa porque eu não tenho te agradado. Me perdoa, Deus, porque eu tenho falhado. Me perdoa, Deus, porque eu tenho pecado. Você não agrada a Deus por essas coisas. Você agrada a Deus pelo nível de fé que você tem. A própria Escritura acabamos de ler. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Sabe, querido, e aqueles homens, eles começaram a andar em coisas, começaram a fazer coisas que eles não tinham a capacidade de fazer. Quem era Noé para construir uma arca? Noé não trabalhava como carpinteiro naval, Noé era agricultor. Quem era Abraão para ser pai de multidão? Sabe, querido, muitas das vezes nós ficamos presos no campo da intimidação, no campo do medo, porque nem nós mesmos acreditamos mais na fé que nós carregamos. O oposto da fé é a incredulidade. Não é as pessoas que não confiam mais em você, é você mesmo que não confia mais em você. E por você não confiar mais em você, a sua fé ela começa a diminuir. E eu creio que a fé ela diminui tanto nas nossas vidas, como nós não começamos mais a operar aquilo que Deus está mandando nós operarmos. Nós ficamos distante de Deus e começamos agora a nos perguntar, começamos agora a fazer perguntas para Deus. Por que não está acontecendo as coisas? Por que eu não estou conseguindo te agradar, Senhor? É porque está faltando fé. E sabe por que está faltando fé? Sabe por que nós vivemos uma igreja com pouca fé? É porque tem pouca palavra. Se você quer ver o nível de fé, você quer aumentar a sua fé, não pede para Deus não. Porque Deus não vai aumentar a sua fé. O que vai aumentar a sua fé é o nível de relacionamento com a sua palavra. Porque por onde é que a fé vem? Pelo ouvir o quê? A palavra. A sua fé, ela não aumenta tanto quando você vem no culto e ouve uma palavra, não. Eu aprendi isso, pastor. Não é porque eu venho no culto, todo culto eu venho e ouço uma palavra. Eu entendi que não é bem aí que a minha fé aumenta. Ele não está falando dessa forma de ouvir. Não é essa forma de ouvir que Deus está falando. Esse ouvir, ele vem dentro da meditação da palavra. Porque o culto, ele tem uma liturgia, o culto, ele tem horas. Você já imaginou, se a sua fé fosse baseada em 1 hora de relógio, porque o culto máximo que ele dá é isso. 1 hora e meia de relógio. E você tem 24 horas no dia. A sua fé, ela aumenta no nível de meditação na palavra. O que ele falou para Josué? Meditar nessa palavra de dia e de noite. Não só 1 hora de culto. E olhe lá, porque tem gente que vê um culto sim ou não. Aí vai ver o nível da tua fé, como é que está. O nosso nível de fé, irmãos, tem que ser medido pela quantidade de intimidade que eu tenho com a palavra de Deus. Às vezes fica até chato nós falarmos isso. Teve uma vez, quero falar algo interessante para vocês, teve uma vez na minha vida, que eu sou líder de célula, e você sabe como é, líder de célula tem que estar todo tempo, tem que ter uma palavra. Porque toda semana tem célula. É que nem um apóstolo, ele é viciado em ministrar a palavra, então todo tempo ele tem que ter uma palavra. Teve algum certo tempo da minha vida que eu ficava, até eu abusei da minha voz, irmão. Até eu abusei da minha voz. De tanto pregar, de tanto ministrar a palavra, eu abusei. Eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Parece que eu falo, parece que eu falava, irmão, para as pessoas, o meu ouvido já doía. Toda vez falando dessa mesma palavra, parece que o meu ouvido já doía. Mas é o que está acontecendo com a igreja.
Às vezes, de tanto você ouvir a palavra, de tanto você ouvir a palavra, de tanto você ouvir a palavra e não praticar essa palavra, ela vai começar a doer no seu ouvido. Ela vai começar a te incomodar. Ela vai começar a gerar desconforto na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela vem como uma pergunta, esperando uma resposta. A palavra de Deus, ela vem como uma pergunta, esperando uma resposta. Você pegou? A palavra de Deus, quando ela vem para a minha vida, ela vem como uma pergunta. E esperando de mim uma resposta. Glória a Deus. Então, irmãos, a fé ela é um firme fundamento. E se nós estamos dentro de uma construção, a primeira coisa que nós temos que estabelecer na nossa vida é um firme fundamento. A primeira coisa que nós temos que trazer para essa obra é um firme fundamento, que é a própria palavra. É uma vida regada na palavra. É uma vida de revelação, porque a palavra ela vai trazer para mim e para você um nível de revelação. Ela vai trazer para mim e para você algo que você está desconhecido para a sua vida e vai trazer que isso seja conhecido. O nível de intimidade com a palavra vai trazer coisas que ainda nem existem a existir. É tudo através da palavra. Só que eu não posso viver a palavra sem a fé. Eu não posso exercer a palavra de Deus sem ter fé. Porque se eu exercer a palavra de Deus sem a fé, eu vou estar exercendo algo para Deus que Ele não vai se agradar. Porque Ele se agrada quando nós temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não comece a fazer nada para Deus se você não tiver um nível de fé para corresponder àquilo que você está fazendo para Ele. Nunca faça nada para Deus se você não entender o nível de fé para corresponder àquilo que Ele te pediu para fazer. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Se Abraão não tivesse fé, Abraão não tinha saído. Se Abraão não tivesse fé, eu e você não estaríamos aqui. Se Abraão não tivesse fé, Abraão não tinha se movimentado. Sabe? A palavra de Deus diz que a fé, ela é capaz de movimentar montanhas. A fé, ela tem o poder de movimentar as coisas que estão paradas. A fé, ela tem o poder de movimentar. Vocês se lembram do tanque de Betesda? O anjo descia, mas as pessoas só eram curadas porque havia uma movimentação. E não era o anjo que movimentava as águas, era a fé de quem caía para ser curado. Você pegou? Não era o anjo que movimentava as águas. Era a fé da pessoa que se jogava. Glória a Deus. É a sua fé que movimenta as coisas. É a sua fé que vai movimentar as coisas que estão paradas. Sabe? O seu casamento que estagnou. Sabe? O propósito de Deus na sua vida que parou. Sabe a palavra que o profeta liberou na sua vida, que ainda não aconteceu, está parada. E sabe por que está parada? Porque está faltando fé para movimentar o que está parado. Está faltando fé para movimentar. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento. Todas as pessoas que Deus colocou um propósito no Antigo Testamento, elas só cumpriram porque elas tinham um nível de fé. Sabe quando Noé ouviu de Deus, Noé construiu uma arca, Noé tinha uma pequena fé. Sabe como foi a fé de Noé? Começou a aumentar quando ele começou a praticar o que Deus tinha falado para ele.
Quanto mais você pratica aquilo que Deus mandou você fazer, a sua fé vai aumentando. Porque Deus nunca vai mandar você fazer nada que não está na palavra. Amém, pastor? Deus nunca vai mandar eu fazer nada que não está escrito na palavra. E Deus chamou 12. Jesus chamou 12 para andar com eles. E ele disse, chamou eles para quê? Para curar, libertar e o que mais, irmão? Vocês se esqueceram? À medida que aqueles homens colocavam a mão nos homens que estavam enfermos, a fé deles aumentava. Sabe por quê? Porque os que os discípulos estavam fazendo estava escrito. Tudo que os discípulos faziam estava escrito. Tudo que Jesus fazia estava escrito. Jesus não fez nada no que não estava escrito. Ele fez tudo o que ele fez estava escrito. Até Jesus precisou da fé. E ele era a própria fé, porque a fé vem dele. E é tudo sobre ele. E é tudo para ele. E tudo está nele. E tudo se movimenta nele. Nada sem ele. Amém, querido? Então a fé, ela vem como uma movimentação, ela é um fundamento. Mas se a fé é um fundamento e ela se movimenta, você já viu a casa balançar? É uma pergunta, né? A casa balança? Balança, mas ela não cai, porque ela tem fundamento. O fundamento é o próprio. Toda a construção, ela balança. Balança ou não balança, pastor? Ele entende de engenharia. Qualquer construção, ela balança. Agora, só vai determinar se ela vai cair ou não a quantidade de fundamento que ela carrega. Sabe, aquele vento que soprou na sua vida, sabe aquelas tempestades que está acontecendo na sua vida e você está balançando e você ainda não caiu? Sabe por quê? Pelo nível da sua fé que está mantendo você seguro. É o nível da sua fé. O vento balança. Vem as tempestades, vem as coisas ruins. Começa a faltar dinheiro. Começa a ficar doente. E você começa a dizer para Deus, Senhor, como é que ainda estou de pé? E Ele está dizendo para você, é o nível da sua fé. É a sua fé que faz você ficar de pé. Porque enquanto você tem fé, você me agrada. Enquanto você estiver me agradando, eu estou firme com você. Enquanto você estiver fazendo o que eu mandei você fazer, eu estou com você. Vocês cantaram agora em uma canção que Ele começa a fazer para aqueles que Ele confia. Deus começa a fazer as coisas porque Ele confia em você. Eu aprendi uma coisa na palavra. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus está sentado com os pecadores e com os caras que tiravam imposto. Aí os fariseus olham e dizem, olha, Jesus está sentado com os pecadores. Sabe do que Jesus chamou aqueles homens? De irmão, de amigo. Sabe? Jesus chamou aqueles caras de amigo. Você que está no mundo, não se culpe. Não carregue um peso. Não fique se martirizando. Porque você não se torna amigo de Jesus quando você aceita Ele. Jesus é amigo de todos. Tu acha que você veio para a igreja aceitar Jesus pela sua força? Não. Foi o Espírito Santo que foi lá buscar você lá onde você estava, lá na prostituição, lá no roubo, lá na mentira. Sabe por que Ele foi te buscar? Porque Ele é teu irmão e Ele é teu amigo. E muitos de nós, como igreja, nós olhamos as pessoas lá fora e nós não queremos mais dar crédito para elas. Eu que vou me assentar com aquele maconheiro, eu não vou, rapaz. Se eu for me sentar, eu vou me sentar com os irmãos lá da igreja. Mas o próprio Jesus se assentou com os pecadores, comeu com eles.
Sabe por quê? Porque o desejo que queimava no coração dele era que aquelas pessoas fossem salvas. E se não é esse desejo que queima no seu coração, vai para outro lugar, porque você não está seguindo o evangelho de Deus. Comece a fazer outra coisa. Você não está fazendo o evangelho de Deus. Sabe por que Jesus se assentou com os pecadores? Porque a fé dele era muito maior. Porque quando você não tem fé, você tem medo. Quando você não tem fé, você tem medo. Só que Deus, ele não te deu espírito de medo, ele te deu espírito de ousadia. Jesus era ousado. E a fé de Jesus deixava com que ele fosse ousado. É a sua fé. Tem hora que você, irmão, na sua força, Deus está falando algo para você dizer para o irmão, e você, pela sua força, você diz, rapaz, e agora? Deus falou comigo, é para eu falar com a irmã, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí a sua fé aumenta, irmão. Não sei de onde é que vem, a fé aumenta. Rapaz, eu vou lá. Tu acha que essa fé vem da onde? Tu acha que essa ousadia vem da onde? Vem através da fé que você carrega. Vem do nível de fé que você carrega. Amém? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 12. Glória a Deus. Todo mundo já achou? Hebreus 12. 12, 15. E ele fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós perturbe, e por ela muito se contaminem. Sabe o que é isso aqui? Paulo falando para os hebreus. A fé, ela vai te levar para uma coisa chamada graça. Mas eu só posso experimentar a graça na minha vida se eu não tiver nenhum resquício, nenhum milímetro, nenhum centímetro de amargura no meu coração. A única coisa que priva o crente de não usufruir da graça é a amargura. E essa amargura é a mesma coisa. É a mesma coisa de nós vivermos uma vida incorreta. O que vai nos tirar, o que vai nos privar de viver a graça de Deus é se nós vivemos uma vida de amargura. Uma pessoa amarga, ela não tem como usufruir da graça de Deus, pastor. Vocês se lembram de Ana? Ana chorava. Ana se esperneava porque ela não poderia, ela não tinha como ter filhos. E a Bíblia diz que Ana andava amargurada. Teve um dia que Ana se levanta, vai para o templo, vai orar. Aí o que Ana foi fazer? Foi clamar a Deus. E Deus respondeu para Ana e revelou para Ana o que ela deveria fazer. Sabe? Aquilo que você carrega como amargura no seu coração, se você não tem coragem de falar para as pessoas, fale para Deus, que Ele vai resolver. Se você quer experimentar da graça de Deus, da graça do Senhor, comece a expelir essa amargura que há dentro de você. Você pensa que é fácil perdoar? Não é. Não é fácil perdoar, não. Mas quem vive uma vida de perdão, vive uma vida de graça. Se você viver uma vida de perdão, você vai viver uma vida de graça. Porque a maioria das pessoas que tem problema em pedir perdão, elas carregam um peso de amargura no seu coração. Elas carregam um nível de amargura tão grande no seu coração, que ela fala lá em Provérbios, que um coração amargurado, ele é que nem um ferrolho de um castelo, difícil de acessar. Bem? Um coração amargurado, ele é que nem um ferrolho de um castelo. Vocês já viram um ferrolho de um castelo?
É grande, irmão. E ele é difícil de acessar, não é só uma pessoa que acessa. O ferrolho de um castelo não é só uma pessoa que acessa, são várias. Sabe aquelas pessoas amarguradas que o pastor já suou para lidar com ela e não consegue porque pessoas com coração amargurado tem que ser mais de uma pessoa para lidar com ela. Amém? Pessoas que carregam nível de amargura não é só uma pessoa que tem que lidar com ela, são várias. São várias pessoas, porque essas pessoas são difíceis de acessar, irmão. Elas são difíceis de acessar. E por esse difícil acesso de acessar, elas se privam da graça do Senhor. Nós vivemos uma vida privada da graça do Senhor. Entendeu? Aí para essas pessoas, aí eu falei lá no começo, só tem duas coisas. Ou tu chega com a espada na vida dela, ou tu chega com a marreta. Ou tu chega com a espada para discernir, ou tu chega com a marreta para quebrar. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo trazer para você nessa noite, meu? Eu estou querendo que você entenda o que é fé na sua vida. Se você entender o que é fé, você vai usufruir da graça. Se você entender o que é fé, você vai usufruir da graça. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que foi pega em adultério. E aquela mulher foi levada para a frente do templo para ser apedrejada. E Jesus estava lá, na frente do templo acocado, escrevendo no chão. Jesus deu uma de artista nesse dia. Foi desenhar lá na frente do templo. E não foi por acaso. E aqueles homens levam aquela mulher para aquele lugar. E cada um pega uma pedra. Aí Jesus vê naquela situação, Jesus chama a mulher, bota ela para cá para trás, se levanta e fala para aqueles homens: aquele que não tiver pecado, pode jogar pedra nela. Primeira vez que eu vejo a graça sendo revelada no Novo Testamento. Aonde você vê a graça ali, irmãos? Que graça que tem ali? A graça foi para a mulher que ia ser apedrejada? Sim ou não? Quem disse que é, se levanta a mão. A graça foi para quem? Foi para as pessoas? Não. Primeiro, a graça foi revelada para as pessoas que estavam com as pedras nas mãos. Existe dois tipos de graça, que é só uma, mas tem dois contextos para a graça. A graça que vem sobre nós e a graça que está em nós. A graça estava sobre os homens que estavam com a pedra. Só que havia uma graça que estava dentro da mulher. A graça vem sobre as pessoas que estavam com a pedra. Canaliza nos homens e chega até a mulher. Porque aquela graça permaneceu dentro dela. Aquela mulher merecia ser perdoada? Sim ou não? Sim ou não? Mas o que dizia a lei? E nós não temos que seguir a lei? Sim ou não? E por que você está dizendo que ela não merecia ser apedrejada? Por causa da graça, irmão. Sabe por que você não é destruído, você não é exterminado? É por causa da graça, porque você peca todo dia, eu peco todo dia. Porque se fosse pela lei, nós nem existíamos mais, mas pela graça. Mas pela graça. Mas pela graça de Deus. E uma vez, Paulo diz que conhecia um homem. E esse homem subiu até o terceiro céu. Não sei se no corpo ou se no espírito. Eu não sei. Aí esse homem, o próprio Deus, usando o diabo, coloca um espinho na carne de Paulo. Sabe, querido, Deus, para você usufruir da graça, Deus tem que ser radical com você. Muitas das vezes, para nós usufruirmos da graça, Deus tem que usar o diabo para colocar um espinho na nossa carne.
Foi o próprio Deus que usou o diabo para colocar um espinho na carne de Paulo. Mas sabe para que serviu o espinho? Para matar Paulo? Não. Para que Paulo tivesse uma experiência com a graça. Sabe por quê? Porque quando Paulo sai daquela revelação, Paulo queria se exaltar. Quantos de nós vamos para o nosso secreto? Quantos de nós vamos para uma vigília? Vamos para um culto e Deus fala conosco e nós queremos nos exaltar naquilo que Deus falou. E todas as vezes que você quiser se exaltar, Deus vai colocar um espinho na sua carne. Sabe para quê? Para que você experimente da graça. Sabe para quê? Para dizer, quem manda aqui sou eu, não é você. Sabe para quê? Para dizer, ei, quem é na tua vida sou eu, não é você em mim, é eu e você. Muitas das vezes Deus vai usar um espinho na tua carne para te parar, não para te matar, para te parar. Porque para que Deus botou aquele espinho na carne de Paulo? Foi para dizer, não comece a te exaltar, porque a revelação que te deu foi eu. Se eu não colocasse esse espinho na tua carne, Paulo, tu ia te exaltar. Tu ia dizer que a revelação era tua. Tu ia dizer que o poder era teu. Aí lá na frente ele fala, ele fez tudo isso, irmão. Deus fez tudo isso para que Paulo experimentasse da graça. Aleluia. Deus está fazendo tudo isso acontecer na tua vida. Talvez Deus está mexendo no teu financeiro, Deus está mexendo no teu sentimental. Sabe por quê? Porque Ele quer que você experimente da graça. Sabe? Deus está te levando para lugares que você não queria ir, porque Ele está querendo que você experimente da graça. Deus está levando você para os lugares que você nunca sonhou ir, porque Ele está querendo que você experimente da graça. Eu só posso experimentar da graça de Deus se eu tiver um nível de fé. Eu só posso ter um nível de fé se eu tiver um nível de conhecimento da palavra. Palavra, fé e graça. Qual a primeira letra que começa o nome graça? Qual é a primeira letra, irmão? G. Glória. A segunda? Como? Como? A glória do rei. Terceiro? Como é? A glória do rei alcançando-me. Quarto? C. Com. A última? Amor. A glória do rei alcançando-me com amor. Isso é graça. Você pegou no seu espírito? Você pegou no seu espírito? A graça é a glória do rei alcançando-me com amor. Aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite? Aleluia. Levante a mão. Todo mundo levantou, né? Já passei uma pergunta. Todo mundo já levantou. Se fosse para me dar R$1 cada uma, tava bom demais. Eu quero que levante a mão, só aquelas pessoas que estão com a sua fé baixa. E sabe que estão entendendo que a sua fé está baixa. Levante sua mão. Eu quero propor um negócio com vocês. Vocês topam? Só quem levantou a mão, vocês topam? Diga amém. Amém. Você quer aumentar a sua fé? Sim? Fala, irmão. Eu quero saber da boca de vocês. Eu estou propondo alguma coisa para vocês. Eu quero saber agora da boca de vocês. Vocês querem que a sua fé aumente? Sim. Quem que não tem Bíblia? De quem levantou a mão? Quem não tem a Bíblia? Levante. Não tem, né? Você não tem Bíblia? Tem a Bíblia? Ah, então acho que tem, né? Tá certo. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês se levantarem, não pega o celular não. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês. Amém? E vocês vão ler. Só isso. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês e vocês vão ler.
Todos os dias, quando vocês se levantarem. Você já dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro. Vai ficar melhor, para vocês não esquecerem. Aí vocês vão ver se o nível de fé de vocês não vai aumentar. Se não aumentar, eu vou rasgar minha Bíblia e vou sair do Evangelho. Amém? Era só isso que eu queria trazer para vocês. Só isso. Agora eu quero que levante a mão. As pessoas que ainda não usufruíram da graça ou não sabem o que é a graça. Levante a mão. Você quer usufruir da graça? Quer? Comece a amar as pessoas. Você quer experimentar a graça? Comece a amar as pessoas. Não só as pessoas que te amam. Que amar as pessoas que nós amamos é muito bom, é muito fácil. Comece a amar as pessoas que te odeiam. Aí você vai experimentar a graça. Aleluia. Feche os olhos neste lugar. Espírito de vida. Nós queremos ser alcançados com a tua glória. Nós queremos ser alcançados com a tua graça, Jesus. A tua graça, Jesus. A mesma graça que o Senhor concedeu para os nossos irmãos no Antigo Testamento. A mesma graça que o Senhor concedeu para aquela mulher que não merecia, mas pelo seu amor. É essa graça que nós queremos nos movimentar nesses dias, Jesus. Nós queremos experimentar dessa graça, Jesus. Por isso, nessa noite, nós queremos nos submeter ao Teu Espírito, Deus. Comece agora a se submeter ao Espírito de Deus neste lugar. Comece agora a se desprender. Comece agora a se desprender. Sheila Bahassuri Manahassuri decai. Sheila Lababassuri Dalabahassuri Dalabache. Sheila Labassuri Alabahassuri Alabahashere decai. Comece. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia. Eu quero convocar pessoas. Tem pessoas aqui nesse lugar. Elas não têm o privilégio de usufruir da graça, porque elas estão presas na falta de perdão. O Espírito, ele me falou sobre isso.
Tem pessoas aqui no nosso meio que estão até querendo usufruir da graça, mas elas não podem usufruir porque elas estão presas na falta de perdão. Eu não vou chamar você aqui, não. Eu não vou chamar você para frente. Não vou fazer isso, não. Mas se você sabe que é você, eu gostaria que você procurasse essa pessoa. E você tem que pedir perdão ou perdoar. E você procurasse essa pessoa. Porque se você não fizer isso, você não vai usufruir da graça de Deus. Porque o que impede você de usufruir a graça de Deus, da graça de Deus, é a amargura que está dentro do seu coração. Então, se você se encontra nesse estado de ter essa dificuldade de perdoar as pessoas ou de pedir perdão para as pessoas, eu gostaria que você se reavesse, vesse o evangelho que você quer seguir, que você fosse aonde essa pessoa e pedisse perdão para ela, mesmo que foi essa pessoa que te feriu, mas se você quer experimentar a graça de Deus, vá até ela, peça perdão para ela ou libere perdão sobre a vida dela. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite?